Eu escolhi servir aqui no Casa Cap, na Igreja do Recreio, relacionado à área social, porque é algo que me move muito. Desde quando eu entrei na igreja, foi uma das áreas que eu comecei a servir, nunca mais parei. Cuidar dessas pessoas, também através de alimentos e doações, é incrível. Então, se você está na Igreja do Recreio, se você serve também no Casa Cap e entende isso, eu te convido a servir aqui também, porque você vai ser extremamente abençoado e vai trazer o reino de Deus para a terra mesmo e vai cuidar das pessoas com atitudes. É muito mais do que apenas nós arrecadarmos um alimento. Nossa conferência teve o tema, A Sua Voz Faz a Diferença. E nós entendemos que nós podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas através desse tipo de ação também. Esses alimentos que foram arrecadados, eles são muito mais do que apenas um material, mas é o corpo de Cristo se movendo em amor para outras pessoas. Faz a diferença eu ter uma voz, e faz a diferença de fato agir na transformação do mundo, da sociedade. E entendendo isso, a gente pôde juntar esses alimentos e distribuir eles a comunidades carentes, entendendo que o Evangelho e a voz do Evangelho, ela transforma. Por isso que a gente está fazendo isso aqui hoje. Porque nós entendemos e fomos chamados para fazer a diferença, não apenas falar sobre ela. A juventude é um grupo muito importante dentro da ação social. Foi bem significativo e no momento em que a gente estava com uma queda muito grande. Nós vamos alcançar só nessa semana que a gente está mobilizando 100 famílias hoje que nós estamos fazendo. Um outro legado que a gente tem é de apresentar agora não só o Centro de Ação Social, mas a igreja e a RVG. Há uma igreja aqui que se preocupa com as pessoas e que estão também, em função das pessoas, fazendo toda essa ação. Então o povo aqui está se sentindo abraçado e a Igreja do Recreio está se sentindo abraçando Vargem Grande. Dá um panorama para a gente, primeiramente, assim, como é que tem sido esse trabalho, esse momento agora, não só do Casa Cap durante todo esse tempo, que você faz parte lá de quase esses 20 anos, mas também, especificamente, nesse tempo agora de socorro, de urgência, de emergência. Como tem sido? Eu agradeço a Deus por Ele estar sempre nos dando a direção e dando a confirmação para a gente servir junto ao reino. O Casa Cap está completando no mês que vem 20 anos e eu e a Simone, a minha esposa, hoje eu tenho jovens lá com 22, 25 anos que foram aluno da Simone e foram aluno meu também. E a gente está ali uns 15, 16 anos talvez no Casa Cap como voluntário e há 6 anos como funcionário da igreja, atuando lá no centro social. E nesse tempo que a gente tem atuado lá, nós sempre vimos a ação de Deus de maneira extraordinária. Mas nesse tempo de pandemia, quando começou a pandemia, nós ficamos sem chão. Todo mundo ficou sem chão. A gente não sabia como que a gente iria ter as nossas atuações lá junto às famílias carentes. Próximo ao Casa Cap, nós temos 6, 7 comunidades bem próximas. E o Casa Cap atende muito além das 7 comunidades ali em Vargem Grande, ao redor do Casa Cap. E no primeiro momento a gente buscou orientação de Deus, os projetos foram interrompidos, o Casa Cap fechou por determinação governamental, e nós tivemos de nos adaptar. E o nosso questionamento junto a Deus, o questionamento da direção da igreja junto a Deus, é como é que a gente poderia parar no momento
tão importante a assistência em relação à segurança alimentar das famílias que estavam passando também por um momento muito difícil. Os 3 primeiros meses da pandemia era um pavor na sociedade, ninguém queria sair de casa. E eu lembro que a gente saía de casa e a gente tinha de voltar, trocar de roupa, toda a desinfecção. E quem estava em casa, quem saía, não podia se encontrar. E era um momento muito difícil. Nós recebemos a direção de Deus, com o CasaCap fechado, ficamos num sítio ali em Vargem Grande, no interior ali de Vargem Grande. E aí tivemos outro desafio. Como é que a gente, antes da pandemia, o CasaCap recebia em torno de 450, 500 quilos de alimentos vindo do Ceasa. E eu não tenho força para descarregar isso. Pinudo aí com essa força toda também. E a gente clamou a Deus pelos voluntários, e a gente tinha um grande problema. Como é que eu posso convocar pessoas que não saem de casa até para ir no supermercado, como é que vem aqui servir? E nós foi então a nossa primeira batalha de oração. E eu lembro quando o caminhão chegou na primeira semana, a gente tinha 12 pessoas para descarregar um caminhão que a gente esperava 450 quilos. Caixa de madeira, caixa de papelão. E aí nós começamos a atuar. Tivemos uma grande surpresa que Deus então começou a sinalizar para a gente. Os doadores que acompanham a gente há 16 anos lá, interruptamente, toda semana, nesses 16 anos, eles foram procurados pelos outros comerciantes do Ceasa, que também queriam ajudar ao trabalho do CasaCap, que já era conhecido no Ceasa. E, de repente, o caminhão chegou lá, e não com os 450 quilos. Ele chegou lá com mais de 900 quilos para 12 pessoas descarregar. Amém. Glória a Deus. O pastor... Aleluia. Tivemos ali vários pastores, o Clóvis esteve ali com a gente, o Pinudo, suamos, e então os voluntários que começaram a aparecer, Deus começou a levantar os corajosos para estar ali entre nós. Eu cheguei dias lá que eu usei 3 máscaras, 2 máscaras, mais aquela viseira, tomava banho de álcool no cabelo, na mão, na roupa, no pescoço, e a gente, então, os voluntários, então, muito criativos, eles deram o nome de CrossFit CasaCap, para descarregar 1 tonelada de alimentos em Sacá. E no segundo mês a gente já tinha ali, no meio de semana, facilmente a gente tinha ali 60 pessoas, né, Clóvis? Não sei, de outras igrejas. E a gente começou, então, um grande desafio, recebendo esse reforço, e a gente dava só verdura, legumes e frutas. E começamos a encontrar uma realidade muito dura. E a gente viu aqui no Rio de Janeiro famílias passando fome. E a gente fazendo o máximo que a gente podia, os voluntários, grande medo, as nossas famílias, dos voluntários que iam para lá, sempre orando para a gente não pegar o Covid, e o pessoal da igreja, cuidado, e a gente foi. E aí no mês de julho, vou contar só alguns, né? No mês de junho, já maio para junho, a gente começou a receber cesta básica de doações. A gente, conversando com os voluntários, nós temos de arranjar alimento, não só fruta, verduras e legumes. Aí começou uma mobilização, começamos a usar as mídias da igreja, e, de repente, já no mês de maio para junho, a gente já estava recebendo por semana 50, 60 cestas básicas. Logo depois, em julho para agosto, já chegamos por semana a 100 cesta básica, e a gente estava atendendo a 180 famílias. Escolhíamos as mais necessitadas através de um cadastro, quem receberia a cesta básica e a cesta de legumes. Mas um dia, no meado de julho, uma célula da igreja, o pastor Clóvis começou a movimentar a rede de célula da igreja, e a rede de célula, orientada por Deus, resolveram não dar cesta básica. Eles resolveram dar, e foi assim, a gente viu a glória de Deus descer ali entre os voluntários, e a gente viu a reação das famílias
que junto com a cesta básica, elas estavam recebendo também proteína. Uma célula resolveu comprar e doar para a gente peito de frango. E no meio da pandemia, a Igreja do Recreio, o Centro Social Casa Cap, as células e os voluntários que entregaram essa proteína tiveram um grande encontro com Deus, de pessoas que, quando chegavam, as pessoas agradecendo, e não tinha como agradecer, e falavam: hoje a gente ia comer água com gosto de macarrão de ontem, é o que está aqui na nossa panela. E vocês, do Casa Cap, da igreja, vocês estão trazendo peito de frango, coisa que a minha família não comia nem antes da pandemia. E a gente começou a ver que a gente não estava sozinho nisso. Deus estava sempre vindo em provisão. E no mês de agosto, a gente estava recebendo doações, além de todas as famílias que o Casa Cap atendia. O Casa Cap, no meado do ano, conseguiu voltar antes, como era antes da pandemia. E no mês de agosto, a gente já estava atendendo a 25 comunidades carentes, famílias em questão de segurança alimentar e vulnerabilidade social. E o conceito de vulnerabilidade social não é a falta de dinheiro, é a falta de dignidade de viver, é a falta de questões sociais, questões de... A gente começou a ver as famílias se destroçarem, começou a vir uma onda de separação, famílias carentes, porque começou a morrer o provedor da família. E os voluntários, quando entregam, fazem a oração, e as pessoas que não eram evangélicas, afastadas do evangelho, estavam clamando para a gente estar orando, porque o pai ou a mãe estava no hospital há muitos dias. Às vezes os voluntários chegavam e se deparavam com a situação que no mês passado entregou ao responsável da família, que naquele atendimento o responsável tinha falecido e estava só os filhos. Encontramos uma família que a menina mais velha, de 18 anos, estava cuidando de 4 meninos, irmãos mais novos, e o menor com 5 anos de idade. E nós começamos a ver Deus vir com a sua sempre provisão sobre nós. E a gente, então, foi pedir a Deus a orientação, junto com a liderança da equipe de voluntários, e a gente achou no coração, orientado por Deus, que deveríamos fazer muito além. E começamos a ajudar igrejas que também passavam por situações difíceis. O pastor Fernando Leiro chegou a procurar a direção da nossa igreja, a igreja dele dentro da comunidade, lá na Avenida Brasil, em frente à Fiocruz, Convenção Carioca, pediu ajuda. A direção aqui da igreja passou para a gente lá no Casa Cap. Foi dali, então, que nós tivemos a orientação de ter esse movimento. E nós convidamos o pastor Fernando para estar lá com a gente numa quinta-feira. E nós conseguimos separar para ele, além do que a gente fazia naquela semana, conseguimos dar uma quantidade de alimentos e doações que dava para alimentar 40, 45 pessoas. Quando ele chegou na igreja dele, no dia seguinte, ele ligou para a gente, ele falou: vocês do Casa Cap alimentaram toda a membresia da minha igreja que estavam passando fome e desempregados. E ali a gente viu que a gente tinha uma outra frente. E começamos, então, a procurar pessoas que estavam passando necessidade dentro das comunidades, igrejas muitas fechadas, igrejas pequenas, em que é só a totalidade, todos desempregados. Eu lembro que alguns voluntários falaram: pastor, o senhor vai começar a dar lá e vai faltar aqui. Sempre essa desconfiança, cuidado para não querer abraçar o mundo. Mas assim, eu sempre falo o seguinte para os voluntários: se a ideia for minha, na semana que vem para. Mas se for de Deus, se for minha é loucura, mas se for de Deus, vem a provisão. E Deus sempre veio com a provisão. Hoje, em maio, nós já contabilizamos 39 igrejas sendo ajudadas pelo Casa Cap, 14 comunidades terapêuticas, todas elas conveniadas com o Centro de Ação Humana daqui, da igreja, mais 2 comunidades que não são associadas, 4 abrigos infantis,
2 instituições de idosos, o Lar Batista do Ancião em Campo Grande, o Recolhimento Betel, na Penha do Seminário Betel. A gente ajuda não só com alimentos, mas medicação, roupas, sapatos. E nós começamos a receber doações, eu não sei como, mas as pessoas, eu comprei um ar-condicionado, quero doar um ar-condicionado. Minha esposa pediu para trocar o fogão, eu comprei, eu quero doar o fogão aqui. Fui num irmão aqui da igreja que saiu de uma cobertura, foi morar num apartamento, e falou, não tem como levar para o apartamento. Interessa o Casa Cap? Eu sempre falo, tudo interessa o Casa Cap. Porque se Deus direciona para o Casa Cap, o papel nosso, dos voluntários, é encontrar destino, e nós encontramos destino para tudo. Eu vou dar um exemplo de uma comunidade terapêutica. O pastor da comunidade terapêutica chegou para pegar as doações com a gente numa quinta-feira, e falou assim, pastor Washington, eu recebi um interno lá, que ele é sapateiro. E ele chegou cheio de ideia, e eu também comecei a orar a Deus, dele dar aula aqui, para os internos, uma capacitação. Eu falei, o que você precisa? Eu tenho maçã, laranja, sapato, abóbora bem grande, melancia, tem roupa do bazar. Mas o que você precisa? Eu preciso de uma máquina industrial de costura. Eu falei, cara, olha só, eu vou orar, é assim que eu faço com todo mundo, tem alguns pastores aqui, até que tem oração mais forte que a minha, a gente fala com ele, o pastor Pinudo ora lá, o fogo desce, os anjos aparecem na tenda. A gente pede o pastor Ricardo para orar, e você ora lá com os internos, e a gente entrega para Deus. Agora, eu nunca recebi uma máquina de costura industrial, nem sei como é que é isso. Eu conheço máquina de passar roupa industrial, agora de costura. E do lado do Casa Cap, na Rua do Cascalho, tem uma empresa de cortina. Essa empresa resolveu ir para o interior de São Paulo. E ela foi lá e falou assim, nós estamos saindo, entregando o imóvel, e algumas coisas a gente vai deixar lá. Eu queria saber se interessa o Casa Cap. Eu, sem saber, eu falei, tudo interessa o Casa Cap. E, às vezes, o pessoal aqui da prefeitura, você fica levando tudo para lá, não tem problema, entra e sai. Chega lá, sai. E aí, quando nós temos... Deus é tão bom, mas tão bom, que às vezes o pessoal quer doar coisas de 2 metros, 3 metros, não cabe no carro da igreja. Mas nós temos um voluntário lá, que o papel dele, ele é crente, membro da igreja. Ele, há 3 anos atrás, ele falou para mim, me explica um pouco sobre dízimo, e a gente falando sobre dízimo, e o dízimo dele é dar um dia de trabalho para o Casa Cap. E sabe o que ele é? Ele é fretista aqui no Recreio dos Bandeirantes. Então, um dia na semana, nós temos um caminhão para buscar doação. Então, se você tem doação, pode falar com a gente, que a gente vai lá. Ele foi lá nessa fábrica de cortina, e o que ele trouxe entre um monte de coisa? Uma máquina industrial. Nós ligamos para a comunidade terapêutica, ele não acreditou, o pastor Flávio, e veio buscar, e depois já mandou foto, e lá já está lá fazendo, nós recebemos cadeira de cortar cabelo. Mas uma... Acabou, tá? Uma foi extraordinária. Tem 2 minutos. Acabou. Uma mulher, 26 anos, casada com um senhor de 58 anos, lá em Santa Cruz, numa comunidade que eu nunca ouvi. O marido alcoólatra perdeu o emprego, ficou com esse vício, né? E ela com 5 filhos. E ela desesperada, está parecendo a minha careca, peraí. Ela desesperada, ela tomou uma decisão com muita vergonha, resolveu vender bala na rua. E ela nunca tinha feito isso. E ela pensou, não vou para Barra, não vou para o Recreio, resolveu ir para Largo de Vargem Grande, lá no posto Ipiranga, pergunta lá no posto. E ela lá, um membro dessa igreja, resolveu comprar a bala com ela, e não sei, aí você pergunta ao Espírito Santo, começou a conversar, queria ajudar aquela senhora. E aí ela contou a história dela, que não tinha nada para dar às crianças, e ela falou para aquela senhora, olha, você vai lá no Casa Cap e procura lá um tal de Washington, que ele vai te ajudar. Eu nem sei se o irmão comprou a bala com ela. E ela chegou lá com a criança no colo, 2 crianças, foi a pé de Vargem Grande até lá, e contou a história dela, para a gente ver que a gente ia ajudar. Era uma terça-feira, a gente faz a distribuição, na quinta-feira.
Naquela semana ainda não tinha chegado as doações, a Igreja do Recreio, há 2 meses atrás, começou a investir 200 cestas e mais as doações. Com isso, a gente, há 2 meses, todo mundo que recebe cesta de legumes, recebe quase todo mundo cesta básica. São 180 famílias por semana. Amém. A gente não tinha recebido ainda as cestas. Essas cestas são doadas diretamente da Igreja do Recreio. Ou seja, Exatamente. você, quando contribui, quando oferta, dizima na Igreja do Recreio, também contribui diretamente com essas cestas básicas. Exatamente. Amém? E muito nos Glória a Deus. abençoa. Não era a semana de chegar o que a igreja doa lá para a gente. E eu tinha, assim, preocupação, né, do que ia dar para ela. Mas a gente procura não atrapalhar Deus. Aí chega o pastor Ricardo, aí Washington, Deus operando. Eu falei, opa, glória a Deus. Eu queria até falar em língua, como ele fala, mas não consigo. Que isso, cara? Fala complicado. Aí ele falou assim, ó, tem um irmão lá da igreja que quer doar a cesta básica. Eu falei, cara, se doar uma para essa senhora, a gente atende ela. Aí, cara, ele falou, às vezes eu não compreendo muito bem. Ele falou, ó, tem um irmão querendo doar 100 cestas básicas. Aí fui eu e ele, onde que a gente foi? O bairro? Jardim América. Que Jardim América, né, não? É. Ah, é Jardim América? Jardim América. Foi lá Isso longe. aí eu conheço. Indo lá para, eu não conheço, lá para a Baixada. Bento Ribeiro, Marechal. E aí nós recebemos. Aí um voluntário nosso resolveu. Ela foi lá na quinta-feira, que ela duvidou que a gente ia levar lá. Cara, o irmão da nossa igreja, cara, botou no carro, botou a senhora com as filhas, falou que deixou a senhora o máximo que o carro pôde, sem luz, ainda faltava 1 quilômetro para buscar, para levar na casa dela. Ela ligou para o marido veio com um carrinho de mão todo bêbado para buscar. E aí você vê como é que Deus opera. Até alguém vendendo bala à Igreja do Recreio, né? A Igreja do Recreio, Casa Capa. Então a gente está ali. A Igreja do Recreio, como diz a vigília, tem sido a esperança para muitas pessoas sem esperança. Amém. Como eu falei na última vigília, nós, como filho de Deus, devemos ser Cristo na vida das pessoas que não conhecem o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém, amém. Aleluia. Tem coisa, peraí, fica por aqui. Tem coisas que nós ficaríamos aqui uma vigília inteira falando testemunho, né? Só o pastor Clóvis também tem uma história. E assim, são coisas que os voluntários vão fazendo. Por isso que a gente está orando agora especificamente, né? Não é nem um trabalho intencional de uma célula, né? Que também não deixa de ser voluntário, ou da Igreja do Recreio também. Mas assim, a nuvem de testemunhos, o povo fazendo e realizando, como aconteceu com o pastor, uma clínica de dependência química que veio com a Kombi. Aí eu olhava, os irmãozinhos, tadinho, vinham buscar a Kombi, só que a Kombi saía cheia e a Kombi estava precisando mais do alimento de pneu, não tinha pneu, não tinha freio. Pneu estava no aço. Estava no aço. Aí os irmãos voluntários que estavam ali olharam a Kombi da instituição e falaram, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos abençoar. Levou a Kombi lá. Não, oramos em volta da Kombi lá. Ungimos da Kombi. E aí a Kombi foi para lá, né? Chegou lá, o cara olhou e falou assim, cara, vai ter que trocar tudo nessa Kombi. Ele falou, não posso. Não, um irmão, né, que tinha negócio de oficina, resolveu abençoar aquela instituição e reformar a Kombi. Não foi? Reformar tudo. Você vai ter que deixar essa Kombi aí 1 mês. Né? Aí ele falou assim, mas não posso ficar 1 mês aqui não. Por quê? Não, porque a gente tem que tirar os garotos lá do tráfico e todo dia tem um. Eu não posso ainda tem de trazer aqui na igreja. Sobe o morro, puxa o freio de mão, deixa encostado no meio-fio. É um rolo. Mas conseguiu, foi uma benção, trocou tudo da Kombi. Porque os irmãos abençoam essa instituição, porque os irmãos voluntários são uma bênção.